Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus, um bom dia a todos. Que Deus possa abençoar. Quero aqui também cumprimentar os nossos irmãos do canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida, que você possa divulgar essas mensagens e poder ser um missionário da internet, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra comigo, por favor, a vossa Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, mas o texto ao qual nós iremos ministrar nessa manhã é capítulo 5, mas eu preciso falar de Marcos capítulo 4, versículo 35, que antecede aquilo que Jesus iria fazer, iria realizar na vida de um homem. Glória a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Marcos, ele é apresentado para os romanos, né? E quem era esse povo romano? O romano era o povo que era tudo na força, era tudo braçal. Os romanos eram pessoas que eram autoritárias, né? E quando o Evangelho é proposto para os romanos, e o propósito aqui é apresentar que Jesus, ao falar, ele é poderoso e tinha peso nas suas palavras. Os romanos, eles eram muito sensíveis, reconhecia quem tinha uma certa autoridade, né? Na autoridade. E aqui Jesus, ele vem no Evangelho de Marcos, apresentando para os romanos, né, que realmente, através do poder de Deus, há autoridade e há poder, né? Não é pelo braço, não é pela força humana, mas sim pelo poder de Deus, né? E é muito importante nós entendermos isso, porque a própria palavra de Deus, ela diz que não é por força e nem por violência. A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar o caráter, para mudar as pessoas, para operar. Basta cada indivíduo, assim, dê crédito e deixar que a palavra de Deus, ela flua dentro de si. Pastor, então por que muitas pessoas ouvem e não mudam a sua vida? É simples, porque elas não estão dispostas a mudar. Tem pessoas que ainda, nos dias de hoje, vêm para a igreja, dizima, congrega, prega, louva, dirige culto, mas o coração dela ainda é duro do que tange a palavra de Deus. Por isso não muda, por isso a pessoa por isso a palavra de Deus não a transforma, porque não é por violência, nunca foi por violência, nunca foi por agressão, mas sim por amor. E o amor não é brutalmente, o amor ele não é radical. O amor de Deus ele é lindo, maravilhoso e é suave, mas é um amor de juízo também. Então nós vemos que hoje muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e ela continua na mesma vida, né? E ela diz que ama Jesus, ela diz que ama a Deus, mas um amor não correspondido não é amor, né? É interesse. Essa é a verdade. Então tem muitas pessoas que elas estão interessadas naquilo que Deus pode realizar na vida dela, né? E abre aqui um ponto: Deus jamais irá fazer algo na vida de alguém que não acredita nele e não o serve. Deus jamais fará isso, né? Aqui no texto, aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se uma grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia aquele barco. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que nós perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, ó vento. E se aquietou, e houve-se uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui quem pronuncia essas indagações, essas dúvidas, são os discípulos de Jesus. Jesus, ele convida os seus discípulos para passar para o outro lado. O propósito a qual Jesus iria fazer, os discípulos assim não sabiam. Para os discípulos eram apenas mais uma travessia, mas para Jesus era uma providência. Alguém precisava encontrar com Jesus. Alguém precisava de uma libertação. No meio dessa trajetória, nesse mar aqui, houve-se uma tempestade. O vento começou a soprar até um certo ponto que as ondas começaram a adentrar dentro dos barcos. Para nós refletimos, as pessoas que haviam dentro desse barco eram pessoas que tinham experiência, eram pessoas que eram formadas, eram pessoas que já tinham passado por situações precárias diante desse mar. Mas mesmo assim, esse grande temporal foi algo sobrenatural. Saiu do controle daqueles discípulos que ali estavam, até o certo ponto que eles se desesperaram. Então era uma nova experiência para aqueles discípulos. Experiência essa qual trouxe medo para eles. Porque quando foge do nosso controle, nos traz medo, nos traz desespero, viver aquilo que nós não estamos acostumados a viver. E nós vamos viver essas situações por muitas vezes da nossa vida. Tem algo que acontece na minha vida que eu não dou mais nem crédito, porque eu já sei como vai se findar, porque eu tenho experiência, eu vivi aquilo. Mas às vezes acontece algo na minha vida que eu não passei, me traz um desespero, me traz um certo medo, porque eu não vivi aquilo. Pós viver, eu tenho experiência e conseguirei enfrentar novamente, se assim houver. Pois bem, esses discípulos então começaram a se desesperar. Só que Jesus estava no barco. A presença de Deus estava ali com eles real, fisicamente, espiritualmente. A presença de Deus estava no ambiente que eles estavam. E a presença de Jesus não ausentou que aqueles discípulos sentissem medo. A presença de Jesus não se ausentou que aqueles discípulos passassem por uma grande tempestade. Trazendo para os nossos dias, irmãos, a presença de Deus não vai ausentar a prova na sua vida. A presença de Deus não vai ausentar a tribulação. Agora, a ausência de Jesus na sua vida vai fazer que você sofra, que você padeça, que você não tenha esperança, que você não tenha fé. Nesta manhã, nós precisamos entender o quão importante é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus, ela inibe a presença de Satanás. A ausência de Deus na minha vida traz a presença de Satanás. É preciso nós entendermos que, enquanto mais longe de Jesus estou, mais próximo de Satanás eu estarei. O quanto mais longe de Satanás, mais próximo de Jesus. E hoje, as pessoas não querem saber de estar na presença de Deus. O problema não é Jesus estar, o problema é eu estar na presença dele. Porque Jesus está em todos os lugares. Ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele se manifesta em qualquer lugar. Agora a pergunta é, eu estou na presença de Deus? Eu quero estar na presença de Deus? E isso faz uma grande diferença. Os discípulos estavam na presença de Jesus. E por estar na presença de Jesus, havia solução para o problema deles, a qual eles não tinham capacidade para resolver. Quando eles veem que eles não conseguem controlar aquela situação, o que eles fazem? Acordam a Jesus, recorrem a Deus. E rapidamente, prontamente, Jesus se levanta e a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Repreendeu o vento. Ora, Jesus estava o quê? Dormindo. Como homem, Jesus estava dormindo. Mas como Deus, Jesus ele não dorme. Como Deus, ele estava bem acordado. Jesus se levanta e ele nem... Irmãos, vamos trazer para a nossa vida? Quando você se levanta, a primeira coisa que você faz é você se habituar onde você está. Espera aí, deixa eu ver onde eu estou, deixa eu ver onde eu vou pisar, porque nós estamos desnorteados. Nós estamos desnorteados, porque nós acabamos de levantar.
Mas Jesus, ele se levanta, ele já sabe onde ele está, e já sabe o que está acontecendo, e já sabe o que vai fazer. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que o problema não tira a paz dele. É um Deus que a tempestade não causa dano nenhum para ele. Jesus levantou, a primeira coisa que ele diz é, repreendeu o vento e disse, aquieta-te, mar. Foi as primeiras palavras que Jesus pronunciou. Ou seja, a tempestade, ela tirou a paz daqueles homens, trouxe medo, mas para Jesus era apenas um momento e Jesus já sabia o que iria fazer. Pois bem, após isso, então, Jesus veio uma grande bonança. É por isso que nós, irmãos, sabemos que toda prova, todo processo, quem é que ele passa com Deus, quem é que ele enfrenta com Deus, chorando e gemendo, mas aos pés de Cristo, haverá uma grande bonança. Da mesma forma que teve um grande temporal, agora Jesus trouxe uma grande bonança, porque a balança a qual Jesus está é uma balança equilibrada. Se veio uma grande prova, pode ter certeza que com Jesus haverá uma grande também milagre, uma grande providência. Por isso vale a pena esperar em Deus, servir a Deus, estar com Deus. Por isso vale a pena estar na igreja, estar se santificando, estar se preparando. Não vale a pena no dia do problema ficar se descabelando, sair correndo, sair da igreja. Não há porquê. Só vai viver uma bonança quem estiver enfrentando um grande problema com Jesus, porque a verdadeira bonança, a verdadeira paz, ela só vai se resultar se Jesus se manifestar. Se ele não se manifestar, não haverá bonança, não haverá milagre, não haverá providência. Pois bem, agora, diante de que Jesus fez para a vida daqueles homens naquela situação, a história vem dizer que entre eles sentiram-se um grande temor. Sentiu-se um grande temor, porque eles estavam diante de alguém dotado de autoridade, a qual fez o vento se aquietar e fez as ondas se abaixar. Ora, os discípulos não tinham vivido isso, e agora eles começam a ter um grande temor. Irmãos, e nós precisamos voltar a ter temor para o que tange a Deus. Nós precisamos, porque hoje as pessoas adentram na presença de Deus de qualquer jeito. Hoje muitos falam com Deus como se fala como um amigo. Hoje muitos se portam de qualquer forma na presença de Deus, esquecendo quem é Deus, quem é o Senhor. Sabia que no Antigo Testamento, irmãos, quando o sacerdote ia oferecer sacrifício dentro do templo, no lugar separado, ele ia lotado de roupas que eram barulhentas, e era um medo tão grande do sacerdote que eles se preparavam, porque ali ele ia levar a oferta para o pecado do povo, porque ele estava diante da presença de Deus, diante da arca de Deus, e se ele não tivesse hábito para aquela dia, se ele não tivesse, irmãos, verdadeiramente se santificado, ele iria morrer fulminado, porque ele estava diante da presença de Deus. Então havia um temor quando se estava na presença de Deus. Hoje, irmãos, infelizmente, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar, até um certo ponto que as pessoas pensam que Deus é amiguinho dele, que Deus é amiguinha dela. Eu quero dizer, tanto para a igreja que está aqui, quanto para você que me ouve pela internet, Deus não é seu amiguinho, Deus não é o meu colega, Deus, ele é Deus, Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, Deus é Senhor, e ele merece toda a honra e toda a glória. Deus, irmãos, não pode ser tratado como o meu filho, não pode ser tratado como a minha esposa, não. Com Deus eu não posso falar de qualquer jeito, eu não posso estar de qualquer forma na presença dele. Com Deus eu tenho que ter reverência com ele, mas hoje não. Hoje, irmão Moacir, nós não vemos isso. As pessoas pensam que Deus é obrigado a aceitar a ele ou a ela como eles são. Deus não é obrigado a nada. Agora, se você quer ir para o céu, você é obrigado a se converter para a presença de Deus.
É isso, irmãos. É essa a solução. Só que hoje, as pessoas querem fazer o que quer diante da presença de Deus. Por isso que são eterno pessoas que não vivem milagre. Pessoas que estão de mal a pior. Porque não há reverência. Não há santidade. Não há preocupação como estão na presença de Deus. E este é o mal desse século, aonde as pessoas hoje não dão valor pelo que Deus representa. Irmãos, naquele grande dia não haverá mais como voltar. Naquele grande dia não haverá me desculpa, Deus. Naquele dia não haverá, eu não sabia, Deus, me dá mais um tempinho, não haverá, irmãos. Naquele grande dia, irmãos, o tempo é agora, o tempo é hoje, para nós mudarmos os nossos pensamentos e os nossos jeitos. Pois bem, sentiram-se em grande temor, porque diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que está no controle da natureza? Quem é esse que manda no vento e no mar? Esse é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Isso trouxe um temor para os discípulos. Temor hoje, a qual a igreja do século 21 está longe de ter, longe de reconhecer quem é Jesus, longe de reconhecer quem é Deus. É muito triste, irmãos. Estava conversando com a pastora Maria ali há poucos minutos antes do culto. O que está acontecendo hoje? E eu não vou falar de fora, eu falo da onde eu congrego, porque eu falo da onde eu estou, porque aí eu tenho propriedade para falar. É claro que o cenário aí fora não é muito longe daquilo que nós vivemos, mas por que não falar da onde nós congregamos? Né? Que hoje as pessoas não conseguem ficar 5 minutos de joelho para orar a Deus. Hoje as pessoas não conseguem mais se entregar a Deus. Por quê? Deus mudou? As pessoas não. Porque nós estamos acostumados a pensar que Deus está à minha disposição. Irmãos, Igreja Bereana Perus, Deus não está à tua disposição. Deus não está na minha disposição. Deus não é o meu cachorrinho de estimação. Deus não é o meu amuleto de sorte. Jesus não é o meu garçom. O Espírito Santo não está a favor de mim. Nós devemos entender isso. Se nós não resgatarmos o temor a Deus, pode ter certeza que o inferno nos espera. Essa é a verdade. Hoje, a falta de temor, a falta de respeito, é porque diante dos púlpitos está se ausentando que o inferno existe. E a igreja atual precisa ouvir sobre o inferno, porque é para lá que muitos irão, se não ter com Jesus. Porque o inferno é real. Às vezes nós olhamos para fora, pelos noticiários, e pensamos que estamos ilesos de viver ou de acontecer aquilo. E quem nos garante que nós estamos ilesos? A oportunidade que nós temos diante de Deus é de suplicar pela graça e pela misericórdia, é de estar na presença de Deus e suplicar e agradecer a Ele e buscar a santidade, e muitas vezes nós não fazemos, porque às vezes nós estamos pensando que já estamos bom, pensando que nós já está ótimo. Irmãos, não está nada bom, não está nada ótimo. Nós devemos cada dia mais buscar e se aprofundar na presença de Deus, para que assim possa talvez agir esperança. Quando o povo lá está pecando de mal a pior, Deus levanta Jeremias. Jeremias anunciava, Jeremias chorava. Por que Jeremias chorava? Porque estava doendo? Não. Jeremias chorava porque ele sabia o que estava por vir. Sabe o que é você chorar por uma pessoa sabendo que o fim dela vai ser trágico? Era assim Jeremias. E aí Jeremias falava para aquela nação: põe a sua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Põe a tua boca no pó. Não era garantido, Jeremias estava dizendo. Por quê? Porque eles tinham tempo, pastora Maria, mas não faziam. Eles tinham lugar para orar, mas não queriam orar. Eles tinham lugar para louvar, mas não queriam louvar. Eles tinham oportunidade para se santificar, mas não queriam se santificar. Por quê? Os prazeres, as luxúrias do mundo era bem melhor do que a presença de Deus. E aí Jeremias fala: olha, põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança.
não era certeza. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o dia é hoje. Se Jesus vir hoje, para onde eu irei? Para onde a igreja bereana estará? Aonde nós iremos ter a eternidade? Nós estamos preocupados com tudo, menos de estar na presença de Deus, menos de estar fazendo a vontade de Deus. E cada ano que passa, vai escorrendo pela nossa mão, irmão Ricardo. Parece que nós não damos valor ao que temos. Um dia está reservado, a qual o Filho não sabe, a qual os anjos não sabem, mas Deus sabe. E esse dia, irmãos, não haverá escapatória. Esse dia, irmão, não haverá, mas Senhor, eu louvava o teu nome. Senhor, eu dirigi igreja no seu nome. Senhor, eu dizimava no teu nome, sim, mas você não dava valor. Mas você não queria estar. Mas você não queria estar na minha presença, então não é válido. Porque é importante mais do que fazer, irmãos, é dar valor no que está fazendo. Mais importante do que estar louvando é dar valor no Deus para quem estou louvando. Mais importante do que estar pregando é dar valor no Deus a qual estou representando. E hoje, isso não acontece. Hoje, as pessoas não se preocupam mais. Mas nós devemos se despertar, porque Jesus está voltando. Jesus está vindo. E como está o nosso coração? Pois bem, no capítulo de número 5, quando chega do outro lado, na província dos Gadara, a Bíblia diz que, saindo ele do barco, lhe logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E este homem, no versículo 3, 4 e 5, a história narra que este homem, ninguém controlava este homem. Este homem era dotado de espíritos imundos, a qual prisões não o seguravam, a qual cadeias não o cercavam, os agrilhões ele despedaçava, de tanto possesso que este homem estava. E este homem estava com o quê? A ausência de Jesus. As trevas haviam dominado a vida deste homem. Este homem, ele vivia no sepulcro, ele vivia de dia e de noite, um andarilho, não tinha mais vida, era escravo de Satanás, era escravo dos seus demônios, era um carregador de demônios, era um homem a qual vivia uma vida escravizada, era um homem que ninguém tinha o prazer de estar perto dele, era um homem a qual as pessoas sentiam medo dele, porque era um homem que era dotado de coisas ruins, era um homem que infelizmente não tinha a sua natureza normal, porque a entidade de Lúcifer, a entidade de Satanás fazia morada dentro deste homem. É aí que eu quero chamar a sua atenção, que está me ouvindo, irmãos, o que faz a ausência de Jesus na vida do homem ou da mulher? A ausência de Jesus faz a presença de Satanás, um homem a qual perdeu a sua casa, saiu dos seus familiares, agora ele troca a sua casa pelo sepulcro. Quem em sã consciência vai morar no cemitério? Quem em sã consciência? A Bíblia diz que aquele homem ninguém poderia o controlar. A Bíblia chama ele de feroz, um homem indominável. Era o homem, era o estado daquela pessoa, a qual ninguém mais se importava para ele. As pessoas olhavam aquele homem, pastor Gilmar, com desprezo. Ah lá o endemoniado, vai para lá, fica lá mesmo no cemitério, lá é o seu lugar. Para esse não tem mais jeito. Ninguém mais queria estar, irmã Maria Socorro, na presença daquele homem. Aquele homem, ele foi arrancado da sociedade, não porque ele quis, mas porque a ausência da presença de Deus na vida dele, deixou-se que a presença de Satanás tomasse, e Satanás tomou a vida dele e tirou ele da sociedade, da normalidade. É o que está acontecendo aí no mundo atual. É o que está acontecendo aí. Pastor, o que está acontecendo? É mãe abandonando o filho,
é filho matando pai e mãe por causa de droga. É o quê? A ausência de Jesus, a ausência de Deus. E aí o demônio está o quê? Dominando essas vidas. O que faz um adolescente, irmão, estar raiando a madrugada, se intoxicando de narguile, de droga e de outras coisas mais, se não é a presença de Satanás. Todavia nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, foi Deus que constituiu, irmãos, e se quer uma coisa que Satanás trabalha dia após dia, é para destruir a humanidade. E quero abrir aqui um parênteses, ele está conseguindo destruir a humanidade com seus atributos aí do mundo, e aí nós pensamos que está tudo bem, e a sociedade aí fora está pensando que está tudo bem, mas não está tudo bem, irmãos. O Deus desse século, diz a Bíblia, que cegaria o entendimento de muitos, e muitos já se perderam o seu entendimento, assim como aquele homem de Gadara. Pois bem, este homem agora está totalmente perdido, e a morte talvez era um alívio para aquela vida. Só que Jesus agora está diante daquele homem. Jesus está indo para Gadara. E o propósito de Jesus? Trazer vida para quem já está morrendo. Trazer luz para quem está em trevas. No versículo de número 6. E quando viu Jesus, ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem estava falando aqui? Demônio. É o demônio que estava falando, usando aquele homem. Quando ele vê Jesus, ele adora, porque a Bíblia diz que até os demônios adoram a Deus. Os demônios reconhecem. Olha só a gravidade que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos falando de uma entidade. Os demônios reconhecem Jesus. E hoje muitos crentes não reconhecem quem é Jesus. É para doer o coração. É para se preocupar. Os demônios que já estão perdidos, irmão Ricardo, eles reconhecem quem é Jesus, a autoridade. Só que os crentes de hoje não reconhecem a autoridade de Jesus. Não reconhece o poderio do Senhor. E a Bíblia vem dizer que o demônio diz aqui na boca daquele homem: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Eu estou te dizendo, irmãos, que o demônio olha para Jesus e chama ele do Filho do Deus Altíssimo. E hoje nós chamamos Jesus de amigo. Hoje nós chamamos Jesus de o cara. Hoje alguns chamam Jesus de colega. Estou dizendo que o demônio olha para Jesus e fala: eu sei que você é o Filho do Deus Altíssimo. É muito sério isso daqui. É muito sério. O demônio. Que o demônio, ele poderia muito bem, irmã Emanuela, zombar de Jesus. Ele poderia muito bem, diácono Gabriel, zombar de Deus. Ele poderia, porque ele está do outro lado. Ele é trevas. Mas até o demônio. E a Bíblia diz que os demônios se estremecem quando ouvem o nome de Deus. Os demônios se estremecem. Há temor nos demônios quando eles ouvem o nome de Jesus. Mas nos crentes atuais, não há temor, não há respeito, porque nada muda. E o demônio aqui, irmãos, de longe ele viu Jesus e ele logo o adorou dizendo: Filho do Deus Altíssimo. E qual que era o pedido dele? Não atormenta não, me deixe quieto, deixe eu continuar fazendo o que eu quero. Era isso aqui que o demônio estava pedindo. Mas Jesus, irmãos, no versículo 8, por que ele dizia isso? Porque Jesus dizia para ele: sai deste homem, espírito imundo. No versículo 9, Jesus perguntou para ele: qual o teu nome? E ele respondeu e disse: Legião, e é o meu nome porque somos muitos. Aqui,
Na cultura romana, uma legião era equivalente a 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então, aproximadamente ali havíamos, com certeza, eu ouso em falar que havia mais de 2.000 demônios naquele homem. Por quê? Porque mais para frente nós vamos ver que a Bíblia fala a respeito de 2.000 porcos que estavam ali. E os demônios adentraram sobre a vida desses porcos. Agora o que eu quero trazer aqui, imagine, irmãos, se um demônio faz arruaça, imagine 2.000 demônios, 6.000 demônios, uma legião de demônios, a qual a cidade toda não podia conter. Mas Jesus chegou, Jesus estava lá, para resolver o problema, porque a presença de Deus traz a solução, a presença de Deus traz a libertação, a presença de Deus traz a mudança, a presença de Deus, ela traz a esperança, e é sobre isso que eu tenho que falar nesta manhã. Se queremos manter a esperança, se queremos ter a mudança, temos que estar na presença de Deus, porque sem a presença de Deus não há solução, sem a presença de Deus continuaremos a ser escravos de Satanás, continuaremos. Pois bem, este homem então, o demônio se declara que havia uma legião dentro daquela pessoa. E aqui nós vemos, irmãos, que o demônio é real. Ele é real, porém invisível, mas é real. Assim como o Espírito Santo, ele precisa de um corpo para se apresentar, para manifestar os poderes de Deus. Da mesma forma, o demônio, ele é espiritual, ele precisa de um corpo para ele estar mostrando do que ele é capaz. No versículo de número 10, diz assim: rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali passando um monte, uma grande manada de porcos. A todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E 13, e Jesus logo permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram os porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos. Então nós vemos que havia ali, com certeza, mais de 2.000 ali demônios. E a Bíblia diz que então os demônios se pularam do quê? Do precipício. Olha aí a ação do demônio. Olha o que o demônio quer fazer. O demônio quer matar. Ele quer destruir. Só que as pessoas estão brincando. A intenção do demônio aqui é simples, irmãos. De matar. Aí a Bíblia vem dizer que os porcos morreram afogados. E os demônios? Morreram? Não. Não morreram. Mas cumpriram o seu propósito de destruir, como estava destruindo, porque saíram de um homem, o homem agora é liberto, e coisa que eles não querem ficar o quê? Sem um corpo para habitar. Eles não querem ficar sem agir. E a primeira oportunidade nos manda para os porcos então, mandando para o porco fizeram o quê? Precipício. Morreu todos os porcos. Porque o combustível de Satanás é destruição, morte. E nós estamos pensando que está tudo bem. O demônio agindo para lá e para cá, e nós não estamos se preocupando em santificar, se preocupando em jejuar, se preocupando em ler a Bíblia. Nós pensamos que está tudo bem, pensamos que estamos isentos, e o demônio está agindo. O demônio está aí, irmãos. Na primeira oportunidade, o demônio, assim, irmãos, que ele teve, ele mostrou a sua destruição por completo. E agora, no versículo de número 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Por que temeram, irmãos? Porque eles viram que aquele homem estava normal agora. E eles viram que aqui ninguém podia mudar o estado daquele homem. Mas agora Jesus veio e mudou.
Então houve-se o quê? Outro temor, porque alguém mais poderoso chegou para mudar a situação. Alguém, aleluia, que verdadeiramente tem poder, habitou dentro de nós. E isso se houve-se um temor. Ô irmãos, se nós realmente encarássemos e vivêssemos como realmente reconhecendo a autoridade de Deus, irmãos, essa nação seria outra. Essa nação seria outra. Mas infelizmente as autoridades não estão preocupadas com isso, em apresentar e viver realmente quem é esse Jesus. E quando Jesus então agora, irmãos, Jesus ele deixa o antes e o depois à vista daqueles homens. A ausência de Deus, o demônio de Gadara, ninguém chega perto. A presença de Jesus, o homem sã, com seu juízo e vestido. Outra pessoa. A mudança chegou, porque Jesus está presente. Jesus está. Jesus é adorado. E quando Jesus está, irmãos, algo diferente acontece. No versículo de número 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não permitiu mais, disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar a Decápolis, com grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Está vendo a importância, irmãos, de Jesus estar em nós, de nós estarmos na presença de Deus? Porque somente a presença de Deus vai inibirmos Satanás. Eu não estou te dizendo que a presença de Deus vai inibir você de passar por problema, que você não vai viver problema, que você não vai viver tribulação, mas eu estou te afirmando que se você estiver com Jesus, você vai passar por isso, você vai enfrentar, você vai vencer. Agora, a ausência de Deus na sua vida, a ausência de Jesus na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, vai fazer você sofrer eternamente. Olha a vida desse demoniado. A vida dele só mudou quando Jesus apareceu. E agora, rapidamente, ele em sã consciência, qual que é a vontade dele? Eu quero seguir Jesus. Eu quero estar com a luz. Eu não quero mais as trevas. Agora eu conheci a luz, eu quero viver na luz. E rapidamente, o que Jesus faz? Não. Agora é o momento de você voltar para sua casa, aonde você deu desgosto, aonde você fez muito choro. Você vai lá e vai se apresentar como um homem de Deus. Você vai mostrar que Jesus é poderoso. Você vai mostrar as maravilhas de Deus. E é isso, irmãos, é sobre isso. E a Bíblia vem dizer que este homem, então, dá-se a entender que ele se tornou um missionário. E toda aquela cidade se maravilhou. Por que se maravilhou? Porque conhecia quem ele era, irmãos. E sabia que ninguém podia mudar, somente Deus. Essa é o resultado da presença de Deus na vida do homem e da mulher. Em todos os sentidos. Se nós queremos mudança, é preciso estarmos com a presença de Deus. E que nessa manhã não nos falte, irmãos, a presença de Deus. Não deixe faltar a presença de Deus na sua casa. Não deixe faltar a presença de Deus no seu trabalho, na sua vida. Seja na sua vida circular, seja na sua vida sentimental, amorosa, financeira, na sua vida espiritual. Não permita que a presença de Deus falte. Porque a presença de Deus, ela é tudo para a vida do homem e da mulher. Então que nós possamos entender, irmãos, a ausência de Deus, presença de Satanás. A presença de Satanás é a ausência de Deus. O pastor Hernanes Dias Lopes, ele diz uma frase que eu marcou a minha vida. Ele diz: o problema não é a presença de Satanás. O maior problema é a ausência de Deus. E é verdade, irmãos.
Pode ter uma legião de demônio ao nosso derredor, mas se nós estivermos com Deus, nós somos mais que vitoriosos, somos mais que abençoados. Porque o que vale mais é estar na presença de Deus. Então, que nesta manhã, você que me ouve, que nós possamos rapidamente em buscar e estar na presença de Deus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus.